Fazer o cadastro do cheque no comércio é um dos motivos que faz consumidores buscarem outras formas de pagamento. É uma forma que ele tem de exigir que esses recursos voltem para a população em geral e para ele em particular, como serviços públicos de qualidade. Nós podemos ter também o retrato falado como ferramenta de exclusão de algumas pessoas que estão sendo investigadas. Para a Procuradora-Geral da República, uma Assembleia Legislativa não pode ordenar o descumprimento de uma ordem judicial sem sequer comunicar o juiz. Olá, boa noite. Boa noite. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do deputado estadual Mauro Sarvi, do PSB do Mato Grosso. Ele é acusado de liderar uma facção criminosa e de estar envolvido em fraudes no Detran. O parecer foi apresentado por causa da reclamação ajuizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que decretou a prisão preventiva do deputado estadual Mauro Sarvi. O parlamentar é apontado como líder de uma organização criminosa composta por integrantes e ex-integrantes do governo estadual e agentes da iniciativa privada. A investigação aponta possível pagamento de vantagem indevida a agentes públicos em contrato firmado entre o Detran e o Serviço de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de Documentos. Para a Procuradora-Geral da República, uma Assembleia Legislativa não pode ordenar o descumprimento de uma ordem judicial sem sequer comunicar o juiz. Segundo Raquel Dodge, o Poder Legislativo não é o poder que faz a revisão de uma ordem judicial. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente uma ação penal em curso na Justiça da Bahia contra sócios de uma rede de comércio varejista acusados de crimes tributários relacionados ao recolhimento de ICMS. A liminar vale até o julgamento de mérito no Supremo. Repórter Fernanda Porto tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na decisão, o ministro do STF, Marco Aurélio, observou que os sócios omitiram informações de mercadorias tributárias, mas isso não indica responsabilidade individual de cada suspeito sobre o fato. A liminar suspende a ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O caso trata de denúncia que aponta vários réus sobre suposta falta de pagamento de imposto e fraude à fiscalização tributária em uma rede de comércio varejista na Bahia. Segundo os autos do processo, a dívida ativa já passa de R$800 mil. Eu volto ao estúdio. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, e o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini, assinaram nesta quarta-feira um protocolo de intenções para ampliar e aprimorar o atendimento psicológico a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além dos dependentes. Com o acordo, o CNJ e o CFP se comprometem a fazer parcerias às coordenadorias da mulher dos tribunais de justiça e serviços escola de psicologia vinculados a instituições de ensino superior, também vinculados para promover assistência psicológica a mulheres vítimas de violência doméstica. Em decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça admitiu que pensões alimentícias pagas por um pai a filhos de relacionamentos diferentes podem ser fixadas em valores distintos. O colegiado levou em consideração a capacidade financeira das mães das crianças. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia reduzido uma das pensões de 20% para 15% sobre os rendimentos líquidos do pai. A mãe entrou com recurso especial, alegando que a decisão teria dado tratamento discriminatório entre os filhos, porque foi destinado à criança, fruto do outro relacionamento, o percentual de 20%. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que, em regra, não se deve fixar a obrigação de alimentos em valor absoluto ou percentual diferente entre os filhos, pois eles necessitam ter acesso a condições dignas de sobrevivência em igual medida. No entanto, a ministra destacou que, no caso analisado, não há nenhuma ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça Mineiro.
De acordo com a magistrada, as instâncias ordinárias verificaram que a mãe que recorreu da decisão possui melhores condições do que a genitora da criança que recebe o percentual maior. A ministra ressaltou ainda que é dever da mãe e do pai contribuir para a manutenção dos filhos de acordo com seus recursos. O voto foi acompanhado por todos os ministros da terceira turma. O presidente da GE na América Latina, Dário Speranzani Júnior, teve decretada a prisão temporária nesta quarta-feira. Ele é um dos alvos da Operação Ressonância, um braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. A investigação é um desdobramento da Operação Fatura Exposta e apura um cartel de fornecedores que atuou de 1996 a 2017 no Instituto Nacional de Traumatologia, o INTO, na capital fluminense. O objetivo é aprofundar as investigações sobre contratos na área da saúde celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro com o INTO. Foram decretadas, além da prisão de Dário, outras 8 prisões temporárias e 13 prisões preventivas. Além de prisões, buscas e apreensões, foi decretado ainda o bloqueio de bens no valor de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. O Ministério Público Federal em Campinas e a Polícia Federal cumpriram hoje mandados da Justiça na Operação Sangue Impuro, que investiga lavagem de dinheiro com a importação de cavalos de competição de salto subfaturados. Todos os mandados foram cumpridos na cidade de São Paulo. Um casal está sob suspeita dos investigadores. Eles atuariam como doleiros responsáveis pelas transações de pagamento diretamente aos exportadores fora do país, sem declaração à Receita Federal e ao Banco Central. O procurador da República, Fausto Cozar, responsável pelo caso, disse que o avanço da investigação permitiu a identificação dos doleiros e culminou no cumprimento dos mandados da Operação Sangue Impuro. Os investigados são suspeitos da prática dos crimes de associação ou organização criminosa, descaminho por via aérea, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O Documento Nacional de Identidade deve facilitar ainda mais a vida do cidadão. Criado para unificar vários tipos de identificação, como a carteira de identidade, o CPF, o DNI será emitido pelos Correios. O acordo definiu que na sede dos Correios vai ser implantado um projeto piloto. Durante um mês, os funcionários da empresa vão poder emitir o Documento Nacional de Identidade por lá. Depois disso, a ideia é que as agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil possam também disponibilizar o DNI para os brasileiros. Correios é a única empresa brasileira presente em cada um dos 5.570 municípios desse país. Como tal, a gente consegue transformar os balcões de atendimento para correspondência, para encomendas, transformá-los em um balcão de atendimento ao cidadão para prestar serviços públicos ao cidadão também. A criação do Documento Nacional de Identidade foi uma iniciativa da Justiça Eleitoral. A ideia era aproveitar as informações conseguidas no recadastramento biométrico do eleitorado para unificar as identificações dos brasileiros. O aplicativo para gerar o DNI é gratuito e já está disponível para os sistemas Android e iOS. Vamos começar um piloto aqui com servidores dos Correios e futuramente, conforme for o piloto e conforme forem as conclusões estabeleceremos um cronograma, então, da parceria para o atendimento à população. Em instantes, como o retrato falado ajuda na solução de crimes. Nós podemos ter também o retrato falado como ferramenta de exclusão de algumas pessoas que estão sendo investigadas. Nos últimos 22 anos, a compensação de cheques caiu 85%, segundo a Federação Brasileira de Bancos. Consumidores e comércio alegam que a falta de credibilidade desse meio de pagamento é um dos motivos para o cheque cair em desuso. Na carteira de Cícero tem apenas dinheiro e cartão. Cheque ele não usa há mais de 15 anos. Há muitos problemas, né? Às vezes passa muitos cheques sem fundo, o pessoal passa, acontece muito isso, aí eu já tive problema aí. Hoje eu não uso mais. Nas ruas, não é só ele que pensa assim. Eu acho que hoje em dia ninguém mais nem confia em cheque, né? Tem lugares que realmente não aceitam, de jeito nenhum. Acho o cartão de crédito mais prático. Ele atende a minha demanda, eu nunca fui atrás do cheque, não. A dificuldade, porque para a gente comprar alguma coisa, tem que fazer aquele cadastro, aquela coisa toda. Então, e não aceita, sabe? Tem que ter lá um registro. Então, dificulta. A gente quer uma coisa bem prática, rápida.
termina usando o cartão, né? E o cheque ficando para trás, né? A burocracia para fazer o cadastro do cheque no comércio é um dos motivos que faz consumidores buscarem outras formas de pagamento. Já para o comerciante, o cheque representa risco. Isso porque, além da questão da falta de fundos, o procedimento para uma ação de cobrança pode ficar mais caro que o valor pendente. Nos últimos 22 anos, caiu em 85% a compensação de cheques, ou seja, a troca do título no banco por dinheiro. Em 1995, mais de 3 bilhões de cheques eram compensados nos bancos de todo o país. Já no ano passado, foram 494 milhões. Com menos uso, também caiu o índice de cheques devolvidos sem fundos. Em 2016, foram mais de 38 milhões. E em 2017, o registro foi de pouco mais de 29 milhões, uma queda de 23,5%. O que a gente percebe hoje é que os comerciantes, eu diria que todos os empresários estão fazendo a opção pelo recebimento de outras formas, não o cheque, mas provavelmente transferências eletrônicas e o pagamento com cartões, porque é mais seguro, embora os custos sejam elevados, mas é seguro para quem compra, no caso o usuário, e é seguro para quem recebe, que não há o risco de voltar sem fundo. Por lei, a compensação de cheques nos bancos pode ser feita em até 6 meses. Depois desse período, se o credor não conseguiu receber por falta de fundos, tem a opção de entrar com uma ação de cobrança na Justiça. Mas o prazo é de até 5 anos. Depois disso, prescreve o direito de cobrar o valor. Foi por conta desse entendimento jurídico que o primeiro Juizado Especial do Paranoá, uma cidade do Distrito Federal, negou o pedido de cobrança de uma funerária que não conseguiu receber 3 cheques predatados. A ação foi protocolada depois de 6 anos. Este advogado explica que o processo corre na Justiça Comum de forma rápida, mas por conta das custas processuais, muitas vezes não é viável para o comerciante. Há uma dificuldade de cobrança, porque aí é necessário que se vá comprovar realmente se o serviço foi prestado, se houve efetivamente um contrato ou não, e essa ação é demorada e é dispendiosa. Essa ação de cobrança, então, ela deve ser feita em 5 anos a partir do prazo prescricional. A tendência é que o cheque, então, seja ainda bastante utilizado para valores, para serviços parcelados em até 6 vezes, e que tenham realmente os valores mais significativos. Boca, nariz, olhos, um sinal, uma cicatriz, qualquer detalhe sobre o rosto de uma pessoa é importante para a polícia técnica elaborar um retrato falado. Pois é, e os métodos para representar a imagem de um suspeito evoluíram desde o primeiro desenho feito na Inglaterra, em 1881. Mas o retrato falado ainda é um dos principais instrumentos para se identificar o autor de um crime. Este homem foi acusado de cometer estupro. Para chegar até ele, a polícia contou com a ajuda da vítima e fez um retrato falado. Nos últimos anos, esse tipo de recurso vem se aprimorando. Policiais especializam-se nos mais diferentes formatos de bocas, narizes e olhos. Além disso, mínimos detalhes como expressões faciais, pintas, tatuagens, barbas ou rugas podem ser milimetricamente inseridos no programa de imagem usado no retrato falado. Estamos no Instituto de Identificação da Polícia Civil de Brasília. É aqui que a vítima é recebida para fazer o retrato falado do autor do crime. Depois da recepção, ela é encaminhada para esta sala, onde é recebida por um papiloscopista policial. Hoje estamos com a Maria Doraci e tudo começa com uma conversa, não é mesmo? Verdade. O objetivo dessa conversa é que a vítima descreva com maior riqueza de detalhes possível a face do autor. A papiloscopista já está na polícia há mais de 20 anos e os últimos 10 dedicados à seção responsável por fazer os retratos falados. Após a entrevista inicial, onde ela vai discorrer sobre os fatos e também descrever verbalmente as características do autor do crime, a gente inicia a elaboração da imagem. Nós vamos mostrar para ela um banco de imagens onde há fotografias de partes do rosto. Do próprio rosto, dos olhos, do nariz e da boca. Então, essas imagens vão ser mostradas para a vítima e ela vai escolher peças que se assemelham
ao indivíduo, à memória que ela tem do indivíduo. Ela vai escolher as peças que se assemelham e, através de um editor de imagens, o expert, no caso o papiloscopista, vai fazer as modificações que a própria vítima vai informando sobre o autor. Quando todas as transformações foram feitas e a vítima concorda que aquela imagem está semelhante ao indivíduo, né, a gente faz o encaminhamento para as delegacias. A Polícia Civil em Brasília realiza em média 45 retratos por mês. As imagens são usadas nas investigações. Apesar de não ter a função de ser uma imagem idêntica do autor do crime, é possível com ela, por exemplo, eliminar suspeitos. Além de identificar qual seria o perfil, né, qual seria as expressões faciais de um acusado, em detrimento dessa escolha inicial por um acusado, nós podemos ter também o retrato falado como ferramenta de exclusão de algumas pessoas que estão sendo investigadas. Em toda a história do sistema criminal, das investigações, o retrato falado sempre teve um lugar de destaque. Hoje, nós temos, para além do retrato falado, digamos, o reconhecimento facial através de programas mais avançados tecnologicamente. Ganhar e não levar. O que fazer quando você é sorteado e não recebe o prêmio? Foi o que aconteceu com o apostador do Rio de Janeiro, que colocou o bilhete no nome da filha adolescente. Seu Antônio não perde um sorteio. Toda semana faz uma fezinha. E nessa hora vale tudo para ficar milionário. Às vezes eu coloco data de nascimento, placa de carro, data do mês, o que vem à cabeça. A Rosângela também não perde a chance de apostar. Olha aí ela de olho em uma caminhonete 0 km. Acreditar que vai ganhar, né? Porque a pessoa só compra se for acreditar que vai ganhar. E aí, se ganhar, já pagar as contas, vai fazer mais alguma coisa, né? Mas já pensou em ganhar e não poder receber o prêmio? E ainda por cima ter que esperar mais de 5 anos pelo dinheiro? Foi o que aconteceu com um apostador no Rio de Janeiro. Ele comprou um título de capitalização e colocou o nome da filha, à época menor de idade, no bilhete. Ao saber desta informação, a empresa que organizava o sorteio se recusou a fazer o pagamento. Foi aí que o apostador decidiu buscar a justiça. A 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que, mesmo colocando o nome da filha, ele tem direito ao prêmio de mais de R$25 mil. O relator do processo argumentou que o ganhador não precisa comprovar idade para pegar o prêmio. E, ao não entregar o dinheiro, poderia haver enriquecimento sem causa por parte da organizadora do sorteio. Agora o prêmio vai ter que ser corrigido e pago ao apostador. Este advogado dá dicas de como preencher os bilhetes para evitar qualquer tipo de problema. O comprador desse título, seja os pais, devem se ater que, uma vez comprado em nome do menor, este menor só poderá ter acesso a este benefício ao atingir a maioridade. Recomenda-se, então, que se faça em nome dos pais as compras desses bilhetes e, eventualmente, se não fizer, que tenha ciência de que, eventualmente, pode aguardar até que este menor seja de maior para receber o prêmio. E no próximo bloco, você sabia que a nota fiscal tem que discriminar o valor do imposto pago pelo consumidor? É uma forma que ele tem de exigir que esses recursos voltem para a população em geral e para ele em particular, como serviços públicos de qualidade. Nota fiscal com os valores dos impostos. É lei desde 2012, mas ainda tem muita empresa que não cumpre aqui no país. Nossa equipe foi ao comércio para checar as notas fiscais. Veja na reportagem. Primeiro, entramos numa farmácia. Compramos um medicamento. Olha, está aqui a nota fiscal. Tem até discriminação de tributos totais incidentes, de acordo com a Lei Federal 12.741. Mas olha só, não tem nenhum valor discriminado. Depois fomos até uma lanchonete. Já essa nota aqui, olha só, tem a discriminação dos tributos. A compra foi de R$10. De imposto federal, R$1,34. E de imposto estadual, R$1,80. Mas será que o consumidor presta atenção?
Não, raramente eu observo. Algumas vezes, mas a maioria das vezes eu não observo. Aqui e outros lugares, supermercado, nunca reparei. A informação sobre os impostos na nota fiscal está prevista na Constituição. O artigo 150 do parágrafo 5º diz: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos sobre os impostos de produtos e serviços. E olha aí a Lei 12.741 de 2012. Os documentos fiscais devem ter os tributos federais, estaduais e municipais. O comerciante Lorival de Almeida faz questão de informar o consumidor. Que o consumidor fica sabendo o que ele está pagando de coisa, né? O preço da mercadoria, e esse imposto é embutido. Eu que vou recolher, né, para ele. A medida também é uma forma de fiscalização. É muito importante também que a gente fiscalize a aplicação desses tributos que a gente recolhe. Agora, esse controle é importante até para efeito de fiscalização, né, por parte das autoridades fazendárias, né, para verificar se esses tributos estão sendo corretamente calculados e recolhidos. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação colocou em prática um projeto que ajuda os estabelecimentos a integrar os valores dos impostos na nota fiscal. Para o presidente executivo do Instituto, é também uma importante maneira de conscientizar o consumidor. Em tudo que ele compra como consumidor final, ele está pagando tributos. E que esses tributos estão indo para o cofre dos governos, tanto estadual, federal como municipal, e é uma forma que ele tem de exigir que esses recursos voltem para a população em geral e para ele em particular, como serviços públicos de qualidade. Diante da falta de transparência, o consumidor pode procurar os órgãos de defesa. Se o consumidor identificar que não estão discriminados na nota fiscal os impostos incidentes sobre determinado produto ou serviço que ele vier adquirir, então ele pode, se quiser, se dirigir ao PROCON e denunciar isso. O PROCON vai autuar, vai investigar, e se identificar alguma irregularidade, pode autuar, e a penalidade pode ser, inclusive, a aplicação de multa, e a gente sabe que são multas altas. William, vou te fazer algumas perguntas agora. Você sabe, por exemplo, para que serve o DPVAT, aquele seguro obrigatório, né, que todos os motoristas devem pagar? Sabe também em que situações ele deve ser acionado e quem tem o direito? Olha, eu tenho uma noçãozinha assim, Érica, mas a questão ainda gera muitas dúvidas. Em Goiás, por exemplo, o motorista teve o pedido de indenização negado porque o acidente foi provocado durante a fuga de um crime. Todos os dias, os tribunais de justiça do país recebem uma grande quantidade de recursos. Os casos são variados, mas um deles chamou a atenção no TJ de Goiás. A seguradora que administra o DPVAT não queria pagar o valor solicitado pelo motorista. O motivo? O condutor tinha acabado de cometer um crime. O homem teria roubado uma moto e se acidentou durante a fuga. Bateu em outro veículo ao tentar escapar da polícia. Ele, então, entrou com uma ação na justiça para receber o seguro DPVAT. Em primeira instância, o juiz entendeu que ele tinha esse direito, mas o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença, com o argumento de que um ato criminoso não pode gerar um benefício que tem caráter social. Entre janeiro e abril de 2018, foram pagas mais de 116 mil indenizações do seguro DPVAT. Os pedidos são em caso de morte, invalidez permanente e despesas médicas. Os recursos do DPVAT são financiados pelos donos de veículos por meio do pagamento anual do seguro. Do total arrecadado, 45% são repassados ao Ministério da Saúde para custear o tratamento das vítimas de acidentes de trânsito. 5% vão para o Denatran para que sejam investidos em campanhas de prevenção. Os 50% restantes são para as indenizações. Este advogado explica que o seguro deve ser pago independentemente de culpa do motorista, mas isso não quer dizer que um ato ilícito deva gerar o benefício. O DPVAT ele tem a finalidade de cobrir, de acobertar situações cometidas em situações normais e não de pessoas que dolosamente cometem um crime ou assume um risco de uma atividade ou de um ato que não é razoável e não é moralmente visto como lícito pela sociedade. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias.
Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos começar o giro de hoje com uma notícia internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou hoje o Brasil pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Zog durante a ditadura militar. A Corte também decidiu que o país reabra as investigações do caso. E agora, voltando ao Brasil, a Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu também hoje bloquear bens de mais de R$1 bilhão de investigados envolvidos em fraudes na saúde do Estado. A Polícia Federal cumpriu hoje mandatos de prisão preventiva e temporária, além de buscas e apreensões. A investigação tem a ver com contratos assinados durante o governo do ex-governador Sérgio Cabral. E ainda no Rio de Janeiro, olha só, a Justiça proibiu o município de Itaguaí pagar mais despesas do evento Expo Itaguaí 2018. Na ação, o MP alegou que a cidade passa por graves dificuldades na saúde e na educação. A prefeitura chegou a contratar artistas como Anitta, Alexandre Pires e Luan Santana, que junto com a infraestrutura do show, o valor pago pelas atrações ultrapassa os R$6 milhões. E uma última notícia, 2 pessoas morreram hoje baleadas na rodoviária de Brasília. O terminal fica na área central da capital e próximo da esplanada dos ministérios. A polícia investiga o caso e uma das linhas de investigação é que a execução dessas pessoas foi planejada. Eu fico por aqui, todas as nossas reportagens podem ser revistas no nosso canal no YouTube. Acesse lá, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite e até amanhã.